Bom, sobre o texto Multimodalidade, Letramento e Translinguagem, Diálogos para a Educação Linguística Contemporânea, organizados por Cláudia e Ruberval, ambos da UEMS, o objetivo é discutir possíveis contribuições do enfoque multimodal em relação com os letramentos e com as teorias translíngues para a educação linguística contemporânea. Uma vez que se faz importante essas reflexões, já que na contemporaneidade são comuns as abordagens pautadas em orientações monolíticas e monolíngues, frente a processos de construção de sentidos. Contemporaneidade, uma definição de contemporaneidade por Henning, 2007. É um termo que aparece de forma recorrente nas produções acadêmicas das ciências humanas e sociais, sendo empregada para sinalizar que a pesquisa ou escrito refere-se a uma situação ou processo que está acontecendo no tempo, que está acontecendo no nosso tempo, e que este possui uma especificidade importante, é marcada por transformações em variadas esferas, o que lhe dá contornos complexos. Mais interessante, que definir a contemporaneidade é buscar compreendê-la com base nas condições e modos pelos quais ela se realiza e é vivida, ponderada. Não é possível a compreensão de contemporaneidade em um conceito, sendo mais pertinente descrevê-lo como um conjunto de condições que produzem e são produzidas por uma ampla gama de processos sociais, culturais, econômicos e tecnológicos. Neste cenário sócio-histórico marcado, as relações sociais constituem-se em meio e por meio da mediação de signos de todas as naturezas, verbais, visuais, sonoros, sensoriais, além de suas misturas que se materializam, circulam e são difundidos pela mediatização. Na contemporaneidade, a educação linguística impõe olhar atento à diversidade de culturas, linguagens e mídias, e às múltiplas formas de produção de sentido, conhecimento na sociedade atual, bem como um olhar sensível às diferentes e também combativo as diferenças e também combativo no que se refere às mais variadas formas de reprodução de desigualdade opressoras. Sob o conceito de educação linguística, Bagnall-Rangel 2005 pode ser compreendida como um conjunto de fatores socioculturais que durante toda a existência de um indivíduo lhe possibilitam adquirir, desenvolver e ampliar o conhecimento de sobre sua língua materna e de sobre outras línguas, sobre a linguagem de um modo mais geral e sobre todos os demais sistemas semióticos. Dessa forma, a educação linguística constitui-se de apropriação linguística e cultural, que envolve crenças, superstições, representações, mitos e preconceitos, frente à língua-linguagem, e que desse modo constitui o que podemos entender como imaginário ou ideologia linguística. Na medida em que a educação é marcada politicamente, assim como define Freire em 2004, é que tal se assume potencialmente democrática e transformadora, ao comprometer-se com a equidade social. Acredita ser importante que também a educação linguística revele-se transgressora frente à desestabilização de normas e ideologias predominantemente centralizadoras e opressoras em uma diversidade de aspectos. A educação de natureza política e transformadora demanda abordagens. A linguagem também, a partir do enfoque transgressivo, possibilitando assim rupturas com visões de língua e linguagem de base predominantemente estruturalistas de pensamento. Nas palavras de Jordão, 2006, uma tradução estruturalista de pensamento concebe-se a língua como um intermediário entre o sujeito e o mundo. A língua daria acesso ao mundo, permitiria que agíssemos nele. Consequentemente, a realidade aqui é concebida como algo externo ao sujeito, independente dele. A língua representaria esse mundo para nós, ao mesmo tempo, e que nos permitiria acesso a ele. Nessa perspectiva, o mundo é exterior ao sujeito, e a realidade, portanto, é concreta e passível a ser representada por meio da linguagem. A visão pós-estruturalista, ou de cunho transgressivo, busca romper essa ideia de unanicidade, completude, uniformidade e linearidade, em favor a perspectivas mais abertas à complexidade, à dinâmica, à impossibilidade de generalização,
conforme enfatiza Jordão 2006. Os pressupostos sobre o que seja a realidade nessa concepção de mundo são examinados a partir das relações de poder estabilizadas pela nossa perspectiva de realidade. Aqui, a realidade não pode ser separada de quem observa ou constrói. E quem constrói nunca foi sozinho, mas sim coletivamente, nas relações sociais. Não existe nessa concepção a possibilidade do acesso a uma realidade objetiva, neutra, independente ou subjetiva, independente da subjetividade que a forma. Nós podemos apenas interpretar a realidade a partir da nossa experiência dela ou da experiência de outros com que tenhamos contato. Nesse enfoque, a realidade é reconstruída de forma dinâmica, historicamente situada pela linguagem, que assume um caráter fundamentalmente ideológico. A neutralidade, conforme enfatiza Jordão 2006, é algo impossível. Podemos, de forma sucinta, compreender a linguagem como um conjunto de recursos socialmente, culturalmente, politicamente e historicamente situados, que integram um repertório multimodal, usado na produção de sentido. Diante das relações entre ideologias linguísticas e a produção das desigualdades dentro e fora do âmbito educacional, faça pertinente a discussão e a proposição de rompimento de padrões lineares frente à língua, linguagem, cultura e conhecimento, como é o caso das abordagens multimodais e translíngues, bem como teorias de letramento. Multimodalidade e processos de produção de sentido. O conceito de multimodalidade tem ganhado mais destaque para a discussão no mundo acadêmico nas últimas décadas, devido à era digital, como o que seria considerado o letramento para o século XXI. Segundo Kress, 2016, a abordagem socio-semiótica multimodal pode ser bastante útil para a educação hoje em dia, uma vez que oferece um conjunto muito rico e amplo de parâmetros que nos possibilitam tratar, a partir de um olhar mais amplo e complexo, das práticas educacionais, tais como vários recursos que envolvidos no processo de comunicação e de aprendizagem, as diversas formas e possibilidades de conhecimento, as diversas formas de avaliação, as relações sociais imbricadas na pedagogia, a natureza agentiva no processo de construção da identidade, os recursos centrais para o reconhecimento da agência e os vários tipos de trabalhos semióticos dos aprendizes meio à aprendizagem. Na visão de Bezemer e Kress, comunicação e aprendizagem estão interligados, sendo o processo que se reconstrói mutuamente no âmbito da produção de sentido. Ainda Bezemer e Kress nos apresentam a questão, nos tempos atuais, de como compreender de forma das diferentes mídias e modos afetam-os também diversos aspectos constitutivos da ação social e, por conseguinte, a aprendizagem. Ainda segundo os autores, é importante mantermos em mente que o mundo social, em sua construção multissemiótica, é composto por um conjunto complexo de espaços e mídias tradicionais e digitais que se articulam de forma dinâmica, afetando-se mutuamente. Devido aos impactos sociais das tecnologias digitais nas formas de concebermos e produzirmos textos, a escrita está mudando a sua função. O caráter multimodal dos textos digitais está redefinindo o uso dos recursos da linguagem. A escrita está mudando sua função, com a interação do léxico com os sintomas visuais. A modalidade da imagem está sendo usada para novas funções interativas, como os comentários do Facebook, por exemplo. A mudança da paisagem semiótica contribuiu para a visibilidade da multimodalidade como fenômeno de comunicação contemporânea, o que era considerado uma função acessória nos estudos de textos, discurso e sentido como aspectos não verbais e subanalisados, tem ganhado destaque e validação acadêmica. Reflexões sobre multimodalidade, multiletramento e educação linguística. O conceito de multiletramento emerge a partir da publicação, no ano de 1996, do Manifesto. O grupo de pesquisa tinha interesse em discutir as transformações sociais decorrentes da globalização e do advento das tecnologias, como isso impactava nas relações humanas e nos modos de se produzir o conhecimento, por decorrência como isso afetava a educação. Em resumo, o manifesto
envolvia a semiótica social e a multimodalidade, articuladas a um enfoque discursivo e crítico perante a ideia de texto, bem como diante de suas formas de produção, consumo e veiculação. Nessa linha de raciocínio, buscava-se romper com a visão grafocêntrica e estática do letramento, em favor de posturas menos uniformes, homogeneizadas de lidar com a comunicação e a aprendizagem escolar em uma sociedade. Essas rupturas paradigmáticas, por sua vez, incidem na importância de buscarmos formas alternativas, mais fluídas, plurais, de abordarmos a linguagem no campo da educação linguística. Neste contexto, a noção de translinguagem emerge como uma possível forma de ruptura com ideologias monolíngues e com modos de pensar mais homogeneizados, como sendo a implantação do repertório linguístico completo de um falante, sem consideração pela adesão vigente aos limites definidos socialmente e politicamente, e geralmente nacional ou estadual. Em uma abordagem translingüe, valida-se o pressuposto de que a comunicação envolve uma multiplicidade de recursos semióticos, tais como a língua, a sua relação com a imagem, ícones e símbolos, além de uma pluralidade de modos de processo de produção de sentidos, em que as pessoas se engajam nos mais diversos contextos e com os mais distintos propósitos. Para Garcia e Li Wei, 2014, pedagogias pautadas pela ótica da translinguagem envolvem duas dimensões que se apresentam mutuamente constitutivas, a criatividade e a criticidade. Nessa linha, como defende Rocha, 2018, a educação linguística crítica de bases criativas e transformadoras abarca de potencializarmos espaços potencialmente translingües nos processos de produção de sentido.